Mais um programa Diálogo com Hamilton Werneck e hoje trazendo o Anderson Nogueira, aquele que foi nosso vereador, aquele que foi o nosso deputado estadual e aquele que hoje se apresenta como um dos possíveis candidatos a prefeito de Nova Friburgo pelo Partido Democrático Trabalhista. Então teremos muita coisa a discutir sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre Nova Friburgo, sobre a política de modo geral, e já começamos a saber o que ele pretende, o que está na mente, o que está no coração deste candidato que tem uma marca. Ele preza as pessoas. É aquele que passa na rua, que para com você, que te cumprimenta, que te saúda e que deseja um bom dia. Então, bem-vindo a este programa. E a primeira pergunta é fatal. Você é candidato a prefeito? Bem, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, depois dessa apresentação, a gente fica realmente muito lisonjeado. É um orgulho estar aqui. Ser professor é uma das referências, nacionais na área de educação. E essa referência nos dá muito orgulho de ser de Nova Friburgo, Eu ouço de Hamilton Werneck, passei pelo Colégio Anchieta e o Hamilton Werneck era referência naquela escola, E a gente fica muito feliz de estar aqui no seu programa. É como se tivesse a oportunidade de sentar no sofá da Hebe, Então estar aqui com você. Então você está me comparando a Hebe Camargo? Não, acho você melhor do que a Hebe e que tenha vida então, longa, corrija em tempo. Que tenha muito tempo. Corrija em tempo. Com certeza. Mas, professor, eu desde muito pequeno, desde criança, quando eu participava dos desfiles, eu estudava na Escola Batista, aqui em Olaria, e eu participava dos desfiles cívicos e eu falava com minha mãe, Era uma boa escola. A Escola Batista é uma escola de excelência. Quando eu saí da rede municipal para a rede estadual de ensino, a diferença foi gritante. Eu era o melhor aluno disparado. Não era o melhor aluno do Batista e passei a ser o melhor aluno quando fui para a rede estadual. Então, realmente, eu saí de lá muito preparado. E eu falava com minha mãe que me achava uma criança meio esquisita, Porque eu dizia, olha, um dia vou ser prefeito de Friburgo. E eu não tenho berço de ouro, Minha mãe costureira, meu pai trabalhava consertando fogões. Eu sou um improvável, Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, garoto céu. Fui garoto de estacionamento, depois fui para uma loja de calçados aos 11 anos e dali segui a minha jornada, fiz formação de professores, comecei a trabalhar no Colégio Anchieta e ao mesmo tempo também comecei a minha jornada na área de comunicação. E fiquei indeciso, comunicação ou educação, acabei optando pela comunicação, mas ainda tenho no meu coração aquela vontade de fazer uma nova faculdade para poder dar aula, porque eu gosto muito do ensino fundamental e do ensino médio. Poderia fazer um mestrado para ir para o ensino superior, mas eu gosto mesmo dessa formação de base do ensino fundamental e médio e espero realizar um dia esse sonho. Mas antes de realizar esse sonho, eu tenho outro sonho, que é um dia poder estar ajudando a minha cidade de maneira mais direta. Eu fui vereador e fui deputado estadual e a experiência do Legislativo me mostra que o Executivo é quem decide muito. E que o Executivo no Brasil, de modo geral, ele é muito forte. Já no Uruguai, o Legislativo tem mais força. Aqui no Brasil até fico com medo, do Legislativo ter mais força por conta, infelizmente, da má política que se apresenta de uma maneira geral e da situação de olhar só para o próprio umbigo, Então, a gente tem boas forças no Legislativo, mas elas, infelizmente, ainda são minoria. Então, por isso me preocupa muito no Brasil um sistema que seja parlamentarista. Tendo em vista as forças que agem no Legislativo. Óbvio que isso também não vai mudar muito no que tange ao Executivo, porque a gente realmente tem também acaba tendo um espelho do que é o Legislativo no Executivo, mas há mais esperança. Não que surja um salvador da pátria, eu não acredito nisso. Eu acredito... E o Brasil tem muito disso. Você vê, por exemplo, o Jânio Quadros apareceu como salvador da pátria, deu no que deu. O Collor apareceu como salvador da pátria, deu no que deu. O Bolsonaro apareceu como salvador da pátria. Todos os salvadores da pátria ficam muito parecidos com a novela da Globo do final dos anos 80, que o Lima Duarte era o principal e que havia essa ideia de salvador da pátria. Acho que é um pouco do espírito monárquico, talvez. Sim. E explica um pouco dessa situação do ser ungido. Eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil, ele derrubou a monarquia, mas ele não acabou com a nobreza. Então há muita gente do Brasil que, conforme a sua posição social
e conforme o trabalho que desempenha, ele se sente um nobre. E um nobre com direitos especiais, né? Me parece que o grande problema social brasileiro é que nós temos alguns que são cidadãos, mas nós temos um grande grupo que forma uma massa de subcidadãos brasileiros. E enquanto isso existir, o país não engrena como sociedade democrática, participativa, etc. Isso é que eu acho que é o problema principal. E isso se reflete nas cidades. E aqui em Nova Friburgo, especialmente com a ideia dos barões, né? A gente tem vários barões que acreditam... Eu recebi o título de barão de Nova Friburgo. Essa já é a segunda. A primeira você me chama de Hebe. A segunda, você tá... Quais são esses barões? São os barões homenageados ou são os barões que se acham de fato? Não, de maneira nenhuma. Os homenageados são por direito. Mas aqueles que assumem esse papel e essa condição de serem os donos da cidade. Sei. E de que são os seres ungidos, não os homenageados por uma escolha que muitas das vezes são democráticas, né? Sei. O barão de verdade, o barão sem ser homenageado, não tem nada a ver com a democracia. Né? Exato. Então... Mas alguns se sentem donos disso, donos daquilo. Como é que isso foi feito? Exatamente. Então, isso é muito preocupante. E a gente precisa, na verdade, de uma grande revolução cultural. Mas eu não respondi a sua primeira pergunta, né? Então, por conta de todo esse histórico que eu te contei, professor, eu tenho muita vontade de ter a oportunidade de apresentar um projeto de cidade. Eu não quero jamais ser candidato de mim mesmo. Eu acho que ninguém é candidato de si mesmo. Você tem que ser candidato de um projeto. A gente quer confeccionar um bom projeto de cidade, é o que falta a Nova Friburgo. Eu diria que nós temos uma década perdida. Os últimos, pelo menos 10 anos foram perdidos, onde há também uma ausência de identidade, um afastamento de identidade. Então, Nova Friburgo precisa recuperar a sua identidade. Nova Friburgo precisa olhar para a história, Nova Friburgo precisa olhar de novo para as pessoas e, baseado em história e pessoas e na natureza magnífica que Nova Friburgo possui, que a gente possa exatamente fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. E por que eu digo de curto, médio e longo prazo? Porque as pessoas e a legitimidade na descrença das pessoas. Então, para que você possa recuperar essa fé das pessoas na gestão pública no município de Nova Friburgo, você precisa atingir metas de curto prazo, para que você ganhe de novo credibilidade na prefeitura, para que esse município possa, de fato, atingir a sua potencialidade, que é gigantesca. Por isso, sim, sou pré-candidato a prefeito, estou muito feliz no PDT, estou me sentindo muito em casa. Eu até digo para você, sem fazer aqui uma comparação jocosa de por onde eu passei, pelo contrário, agradeço pelos lugares que passei, mas eu nunca fui tão feliz, partidariamente falando, como estou no PDT. Você vem de uma trajetória que você vem calmamente, muito de maneira sossegada, você vem da esquerda um pouco mais para a centro-esquerda. Como é que foi essa movimentação? Na verdade, eu sempre acreditei muito no equilíbrio, né? Eu sempre acreditei muito de que a gente deve ouvir todos os lados. Acho que a gente, ao mesmo tempo, deve sonhar muito alto, mas também colocar uma dose de realidade para chegar num ponto de equilíbrio. Na verdade, a minha história partidária, ela começa no PSB, né, que é um partido já tá mais ao próximo centro do PDT. Isso, eu começo no PSB e por uma circunstância, né, de fidelidade, de grupo político do qual eu fazia parte. Na verdade, a minha primeira filiação partidária só acontece em 2012, quando eu saio, então, candidato a vereador pela primeira vez, me elejo vereador pelo PSB, no grupo do qual o Glauber fazia parte. E nesse meio de caminho, a gente acabou conseguindo um destaque na Câmara de Vereadores. Pesquisas à época já apontavam que a gente tinha uma boa possibilidade, não de se eleger deputado estadual, mas de ser o mais votado da cidade. Isso me alçou a uma candidatura a deputado estadual pelo PSB, fui eleito, né, como deputado estadual, e logo depois, no meio dessa jornada de deputado estadual, o Glauber rompe com o PSB. E aí o Glauber me procura e diz: olha, você vem comigo ou não vem? E eu, na verdade, eu não queria sair do PSB, eu então fui voto vencido dentro do grupo e num determinado momento colocado, de certa forma, né, para tomar uma decisão, ou seja, ou o grupo racha ou o grupo se mantém unido, eu tomei a decisão de manter o grupo unido.
ouvindo também outras partes do grupo, ainda que tenha sido voto vencido nessa ida para o PSOL. E aí eu decido acompanhar então o grupo para o PSOL. E nesse acompanhar, saber de todas as dificuldades, travei muitos debates fortes dentro do PSOL, principalmente no que tange a pauta econômica, né? E aí a gente acabou então no final do mandato de deputado, derrotado nas eleições de deputado estadual, ainda que tenha sido mais votado de Nova Friburgo, eu resolvo então deixar o partido e agradecer ao Glauber, disse cumprir com minha missão, fui fiel, absolutamente fiel, sabia o quanto sofreria por essa fidelidade, mas prefiro perder uma eleição, mas dormir com a consciência tranquila de que cumpri com a minha parte, com a minha palavra, mas agora, desse momento em diante... Uma das coisas que me parece importantíssima na política é a questão do compromisso político, cumprir ou não cumprir o acordo. Com certeza. No momento em que politicamente você não confia mais no seu par, você não confia mais de quem está no legislativo, quem assinou um acordo, não é? Aí as coisas não andam. E veja bem, eu acho o Glauber fundamental para a política, eu tenho uma gratidão e um carinho imenso pelo Glauber, eu acho que o Glauber tem sido concordem ou não concordem com ele, é um deputado federal muito marcante, né? E talvez vai ser para a história de Nova Friburgo um dos políticos mais importantes do município de Nova Friburgo, mas nesse momento a gente faz caminhos diferentes. Ele se mantém no PSOL, né? E eu vou por um outro caminho, que é o PDT, e possivelmente vamos aguardar aí o desenrolar das questões, mas provavelmente ele vai ter um candidato a prefeito e eu estarei numa outra candidatura por um outro partido político. Senhor telespectador, senhora telespectadora, além de sabermos um pouco mais da trajetória de Wanderson, nós temos uma resposta. Ele é pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. E confessa com todas as letras que falava isso para a mãe dele quando era pequenininho. Agora ele já está grandinho. Ele já tem a experiência de deputado, ele já teve a experiência de vereador, ele já teve a experiência de coligações políticas diversificadas, onde cumpriu com a sua palavra enquanto era necessário. Agora está livre, está no Partido Democrático Trabalhista, PDT, em Nova Friburgo e é pré-candidato. Não se afaste da telinha. Nós continuaremos a nossa conversa, que deverá ser muito produtiva para todos aqueles que nos assistem.